Tô aqui, Adianta aí, tá chegando. Aí. tô aqui, Olá, tudo bem, Jean? Então, tudo bem. boa noite a todos. Eu acho que é boa noite para todos, né? Boa tarde, boa noite. Nós estamos hoje no 19º encontro. Hoje é dia 17/12/2024, né? Temos aí alguns contratempos. O Ricardo ainda não chegou, mas ele tá para chegar, que estava no trânsito. Muita gente no trânsito. E também a Denise vai chegar um pouco depois. O Richard também comentou que vai chegar um pouco depois. Os demais, alguns não podem, né, de fato, entrar, e outros vão então depois assistir a nossa gravação do debate, tá? Eu acho que entrou e saiu, tá. E nós estamos hoje com o debate das relações da projeção consciente, né, do capítulo ali que tem da 15. E temos aí muitas coisas que podem ter acontecido, né? Quem não leu, ou quem se predispôs a estar aqui, com certeza vai ter aí um momento para estar falando aí das projeções. Eu postei também hoje uma tertúlia que estava acontecendo sobre o EV, né? O EV instantâneo, porque ele é muito correlacionado e estava falando também com a questão da projeção. A gente sabe que sem a vibração, né, o estado vibracional, até o José Inácio cita a questão né, da cabeça, né, aquele barulho que faz, né? Quase que a gente não tem aí uma questão de projeção em si, né? Ela vai passar, a saída aí do psicossoma, ela vai ser estimulada pelo estado vibracional, pelo que foi comentado e pelo que a gente está lendo. Aí eu quero que vocês, assim, se vocês têm alguma coisa que vocês leram, ou alguma projeção que aconteceu durante esses dias, né? Eu não assisti a tertúlia, a tertúlia de hoje, que seria até bom, né? Sobre o nosso assunto de hoje. E o menino, ele é até bonzinho, É o Victor, né? O Victor Ball. ele é bem Ele está dedicado. lançando o segundo livro, E a Nina Rosa é apresentadora, Mediadora. mediadora, e ela que fica com a gente aqui, não é? Aham. Ela ainda Eu não achei ela entrou. diferente, mais magra, mas é isso mesmo. Mas é isso. Alguém quer levantar alguma questão? Porque assim, ó, eu li uma coisa que chamou bastante a minha atenção, que É, é logo no início da projeção consciente e os acidentes. Fernanda, só uma coisa, eu vou trocar do celular para o computador, então eu vou desconectar, daí você me pega de volta ali Pego no- sim, Deixa eu só já clicar aqui, daí eu já me desconecto do celular. bem tranquilo. Ficar melhor aqui para. E aí, eu tava vendo lá no começo, na 864, né? Ali aham. eu tava vendo uns certos acidentes que pode predispor à superdotação, né? Das pessoas pelo acidente, né? Na Isso, eu até cabeça. anotei isso daí que eu achei bem interessante, que Eu li, é o superdotado parapsíquico, né? Estimular que o acidente, ele, na verdade, pode estimular, então, a pessoa a ter. E porque a questão está muito ligada com o cérebro humano, né? Então, ou alguma coisa que pode ali movimentar, então, essas questões aí. pela Outro. rachadura, eu acho que desconecta para melhor alguma coisa para saída em astral, no extrafísica, né? Que abre essa posição aí, né? Como eu vi lá, a, proje a projeção, tanto faz do homem como a mulher, né? Que desencadeia essa parte aí.
Isso, ó, a sede principal da consciência intrafísica, ela está lá no cérebro humano, que reflete o paracérebro do psicossoma. E por isso a sede matriz da consciência, o mental soma. As situações críticas, situações limite, os acidentes físicos, os mais diversos, provocando estímulos violentos, insólitos e altamente significativos para a consciência, geram a sua projeção súbita do corpo humano através do psicossoma, libertando temporariamente o paracérebro, consequentemente predispondo às manifestações conscienciais de exceção. Andréia, não foi você que teve um desmaio, que teve quase que e teve a projeção, né? Que não deixa de ter sido uma questão de acidental, na minha concepção, né? Eu entendo que sim, porque não foi intencional, não estava aplicando nenhuma técnica. E o desmaio, bom, a pessoa pode desmaiar e apagar, não acontecer nenhuma outra Uhum. experiência, mas no caso aconteceu, né? Então eu entendo como um acidente, mas É, apesar eu lembrei de disso, você. apesar disso, e ser meio que caracterizado, né, como EQM e tal, porque por causa da situação que teve ali. Uhum. É, geralmente a EQM ela é para dar um sacode na pessoa e tal, a pessoa reflete, mas no caso eu não tive isso. Mas como eu decidi viver ao invés de ir, eu acho que talvez possa ser o caminho nesse sentido, porque eu tenho muito a ver com a temática do suicídio. Então, se eu Uhum. decidisse dessomar, enfim, talvez isso tivesse afetado negativamente a minha FEP, provavelmente. Ainda mais sendo intermissivista, etc. Então, não sei. Mas assim, é uma hipótese, porque eu não consegui tirar muitas conclusões sobre. Depois que a gente conversou aqui no grupo e eu fiquei muito feliz das pessoas terem falado que era EQM, que para mim sempre foi. Apesar da situação em si ser muito grave, etc., mas a gente sentir que tem um grupo que entende a gente. Foi nesse sentido que eu fiquei feliz, sabe? Sim, eu lembro. É, e aí, depois dessa conversa, eu fiquei refletindo, assim, gente, eu não senti um sacode, não foi uma situação que mudou a minha vida, porque eu sempre olhei a vida intrafísica nesse sentido de desdém, de descartável, de não dar valor, etc. Então, eu meio que fiz uma conclusão racional ali de continuar vivendo, porque eu era muito nova. Então, mas eu me agradeço por ter Ô, decidido. Andréia, você poderia falar brevemente, assim, porque o Ricardo, ele tá vindo, né, pela primeira vez aqui no grupo, Ah, claro. e não sei se os outros também acompanharam esse parafato, né, porque logo que tem a ver aí também com essa relação da projeção e os acidentes. O que que aconteceu? Eu tinha 15 anos. E eu sempre tive aversão a sangue, ao meu sangue, não a sangue alheio. Mas, assim, machucados que, eu não sei, determinadas formas de me machucar sempre baixavam minha pressão. E eu tenho a questão da pressão baixa mesmo. Só que essa coisa com o sangue sempre foi uma constante, né? De não poder ver o meu sangue. E aí eu tinha feito um segundo furo nas orelhas aqui, e eu estava num momento ali de troca de brinco para poder. Esse detalhe acho que eu nem contei da outra vez. Eu estava no momento ali da troca de brinco, fui lá pro banheiro da minha mãe, que é um banheiro maior e tal. E aí, quando eu tirei o brinco, começou a sair sangue. E aquilo já foi suficiente para eu desmaiar. Eu não consegui sentar no vaso, que estava fechado, sentar no vaso para fazer
É um exercício que tem, que você pressiona a cabeça para cima e alguém pressiona, e eu mesma posso fazer, pressionar minha cabeça para trás para subir a pressão. Não deu tempo, eu caí no chão no meio do caminho, e a minha sorte é que eu tinha uma amiga naquele dia dormindo lá em casa, e ela foi correndo lá chamar minha mãe e meu irmão, e eles tentando me acordar. Aí eu saí do corpo e fiquei entre o teto e a parede, me vendo e vendo meu irmão e minha mãe tentando me acordar. E aí, nisso que eu fui me afastando, foi meio que automático esse afastamento, não foi um afastamento intencional. Aí chegou uma concierge que eu só ouvia e falou assim: se você ultrapassar esse limite aqui do teto com a parede, você vai morrer. O que que você quer fazer? Aí eu fiquei pensando, deixa eu ver, eu tenho 15 anos, então assim, eu não estava emocionada, sabe? Tipo, eu vou morrer? Não, não sei o quê. Eu tava bem tranquila ali, olhando aquilo tudo, tava sentindo um pouco a questão do desespero deles, mas eu não estava desesperada junto. E eu fiquei só raciocinando, assim, tipo, eu tenho 15 anos, eu acho que com 15 anos eu posso tentar mudar a minha vida e tentar fazer essa vida ser mais alegre, mais feliz, que eu sempre tive essa questão aí com a vida intrafísica. E aí eu pensei nisso, eu falei, não, então tá, vou decidir ficar. Aí assim, eu não terminei, quase não terminei o pensamento, já voltei para o corpo. Só que esse retorno foi assim, traumático, entre aspas, para o corpo, assim. Foi como se fosse um retorno de uma epilepsia, porque eu estava com os dentes trincados, as mãos fechadas, e, enfim, aí quando eu voltei eu tive tipo um tremelique, assim. Eu sei que depois eu fui fazer exames neurológicos para ver se eu tinha epilepsia, tinha alguma condição neurológica, sei lá, ou psiquiátrica até também. Enfim, nunca deu nada. Então, e aí foi essa a experiência. Então, eu considero, sim, um tipo de acidente, mas o que eu estava falando Encaixa é aqui, treinando. né? Porque tem aqui os certos tipos de tontura, de torturas que vai acontecendo com a cabeça da pessoa, né? Ricardo, que bom que chegou. Richard, tudo Desculpe, certo? pessoal. Estava em viagem, atrasou tudo. Isso acontece às vezes. Mas estou vendo que você, Fernanda, e a turma aqui já começaram o debate e a ideia é essa mesmo. Então vamos em frente. Seja bem-vindo, Ricardo, né? Que é a primeira vez que eu acho que ele está com a gente, né? Então, Sim. seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Ricardo. O Richard já Estou sem câmera participou. por enquanto, mas daqui a pouco eu vou tentar. É que estou comendo alguma coisa aqui que eu me atrasei hoje. Estou Não, acompanhando. tranquilo. Beleza. Aí eu cheguei em casa, a Marinês fez um café e botou assim, eu falei, então vai tomando aí que então café a gente Ricardo, toma. então nós Gente, vamos lá, como é iniciamos, que tá? né? Isso. E começamos a falar um pouco sobre a projeção consciente e os acidentes, tá? Uhum, A Andrea estava fazendo um relato ali, de breve relato como que foi, justamente porque o Ricardo, né, não conhecia esse relato, e nós correlacionamos aí que com essa hipótese dele estar diretamente aí é, vinculado com questões de acidentes, né? Porque não foi uhum, foi involuntário a projeção que ela teve, né? E mexeu com a questão também da parte encefálica, que é ali a questão do cérebro humano e esse deslocamento que acontece aí, às vezes, né, do psicossoma, de forma súbita, né? Que eles até colocam ali, súbita, às vezes acontece isso. E também o Leonardo quer comentar, né? Mas assim, ué, cadê o Jean não entrou? Ele Tô saiu? aqui. Ô, Jean, é o Jean, não, foi o José Inácio, quem comentou sobre, o José Inácio, sobre a superdotação do parapsíquico, né? Então foram essas as questões abordadas até o momento, né? Os beleza. certos acidentes que se predispõem, né? Uhum.
e desencadeia uma parte extrafísica, se a pessoa está em astral ou tem aquele desenvolvimento extrafísico, né? Por causa de uma queda, de alguma coisa na cabeça, tanto faz homem como mulher, o que explica aqui extrafisicamente, né? Eu achei isso interessante sobre isso aí. Para ser superdotado através desse acidente aí, né? Uhum. O professor Valdo até fala isso, né, de que ele nasceu de parto com fórceps, que Vai. praticamente os ossos da cabeça dele quebraram, né, quando ele nasceu para conseguir passar. Ele teve dor de cabeça durante não sei quanto tempo na vida dele, que ele chorava muito. E aí tem várias hipóteses de pessoas que tiveram acidentes, né, no parto, e de parto laborioso, e tiveram o desenvolvimento do parapsiquismo, e a questão da inteligência também, né, porque a pessoa que chora muito oxigena mais. Então tem até algumas hipóteses físicas que podem corroborar esse tipo de atitude. Então, o acidente, essa sessão fala muito sobre acidentes, sobre hemiplegia, sobre a pessoa não ter um membro, etc., né, que são doenças, patologias, uma série de problemas que tem no intrafísico, e qual que é o impacto que isso tem na projeção. Alguns são positivos e outros são negativos, dificulta. Mas é isso aí. Vamos lá, Leonardo, Leonardo. É, Isso. o meu comentário aqui é rápido. Eu não sabia do evento que ocorreu com você, Andréia, mas assim que você estava terminando de contar, a hora que você relatou, né, que você na conversa com o CX, falou assim, não, eu quero voltar, eu recebi um banho energético fortíssimo aqui, exatamente naquele momento. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi sua história, eu queria só comentar, e eu acho que tem algum significado aí. Talvez o amparador comemorando aí, né, que você topou voltar, mas era só isso. E aí, Leonardo, já que você falou em sincronicidade, a tertúlia 1075, pode ser 1074, mas acho que é 1075, chama Banho Energético. Eu estava assistindo ontem e o professor Valdo falando sobre banhos energéticos. Então, como você falou isso, é legal assistir a tertúlia para a gente ver um pouco mais sobre isso. Eu definitivamente vou assistir. Legal você falar isso. Eu até anotei aqui, 1074 ou Se não 75? for, eu acho, é porque eu estou na ordem, eu estou seguindo ali, então eu estou ou na 1075 ou na dez setenta Ah, e quatro. isso é Eu fácil. não lembro qual das duas eu assisti ontem, mas foi uma das duas. Legal. Vamos lá, quem mais? Fernanda? eu achei bem interessante essa colocação do parto, porque foi isso que me chamou a atenção. E eu não sabia desse questão do que o professor Valdo elencou, né? E ali fala que há mais de 3 decênios, este autor vem constatando um elevado percentual de projetoras e projetores avançados que sofreram um acidente com a cabeça durante a fase do parto Uhum. e uma consequente hipoxemia cerebral fetal. E aí fala, né, dos partos laboriosos e tudo mais. E é interessantíssimo isso, né? Que às vezes é alguma coisa mesmo que fica mais solta, que foi o que a gente comentou. Parece que o psicossom, a pessoa teve talvez aquela experiência de soltura, e isso vai ficando gravado ali. E Uhum. outra questão é o restringimento, né? Como a gente é muito privado hoje falou bastante na tertúlia do Victor lá sobre o EV instantâneo, que a gente precisa estimular bastante a questão do EV, porque a gente é todo fadado de restringimento, né? A gente fica, não lembra, e quando vai tomando, então, o corpo vai lembrando, igual a Andrea lembrou, talvez algumas coisas ali, do curso intermissivo, né? Pelas hipóteses. E isso vai ajudando a pessoa a se realinhar na ProEx, de às vezes não cometer algumas bobeiras que ela já cometeu, né? Ou fazer.
Eu acho bem interessante. E a importância, então, da gente ter essa noção, né? Dos acidentes e a relação que eles podem ter. E depois, sobre ainda o parto, ele traz lá para frente também, novamente, essa questão dos partos, né? E no caso, não o parto, o nascimento, né? Mas a mulher que vai ter o parto, entendeu? E aí eu queria, foi um dos momentos que eu falei, eu queria comentar que foi um momento muito, assim, quando a minha filha nasceu, e é uma soltura que existe, assim, que na época eu não sabia essas questões, mas imaginando qual foi o que eu senti com aquela questão, né, de soltura, é algo, assim, fora de tudo, qualquer coisa que eu já tenha experimentado, né? Porque você entra em outra atmosfera quando vê aquele ser, né, nascendo de você. É uma experiência, assim, que não sei se alguém que já teve essa experiência ou já relatou alguma coisa. Hoje tá um Hoje a público maioria mais é masculino. masculino, Tá né? androssoma aqui, né? A gente não teve nessa vida experiência Nessa com vida parto. vocês não tiveram, então. É, André, não sei se eu só faz tenho, aniversário só tenho, especial. eu só tenho filhos felinos, então também não sei. O meu exemplo ficou um pouco solto, né? Não, Sem mas compartilhamento. Mas não, o Ricardo é pai, não é? Não, né? Não, O não. Ricardo aqui, o outro? com o O Leonardo Ricardo é. O Nonoai, Leonardo não é. sei. É? Eu tenho uma filha. Então é. Fernanda, você importa de repetir de novo, assim, porque eu não acompanhei bem a experiência que você teve, não, por isso que eu não A comentei ainda. experiência foi de, de procriar, de ter um ser que está sendo gerado dentro da barriga, ali no útero, na hora do parto, hora que tem o nascimento, é uma coisa incrível, assim, que eu não. Parece que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não sei se eu senti em outras vidas, eu não lembro. Provavelmente pode ser que. Mas é Entendi. algo assim que transcende, assim, qualquer coisa. Esse se encontra em outra atmosfera. Depois que Não foi vem a projeção, não, criança né? chorar, é como se fosse uma projeção, dá um sentimento projetivo, entendeu? E aí eu até anotei aqui, projeção consciente e o parto. Parto, conjunto de fenômenos fisiológicos conduzem à saída do claustro materno de um feto viável e seus anexos. Ato ou efeito de a mulher dar à luz a uma criança ou recém-nascido, ginossoma ou androssoma. No caso, o meu foi um ginossoma, né? Que é a menina. É na página 867 do PDF, que tem É, falando sobre essas. Aí, projetoras puerperas, a autobilocação, que é isso que sente. Aí, o que eu perguntei, Leonardo, se talvez vocês tivessem alguma coisa, algum relato de alguém que já comentou sobre essa hora do parto, porque para mim foi, assim, uma coisa que eu entrei em outra atmosfera. E semelhante a isso foi quando eu conheci a Conscienciologia. Eu tive um mesmo sentimento de se transportar para outra atmosfera. Não o sei que se eu é atmosfera lembro, que fala. não entendi, eu entendi sim. Obviamente, né? Eu não tenho a sua mesma experiência sua, mas eu estava na sala de parto, né? Dos meus dois filhos, são dois meninos, né? É, minha esposa não relatou na época, a gente não tinha acesso à Conscienciologia, mas não teve nenhum relato assim que a gente poderia relacionar com projeção ou nada disso, não. Mas o que eu lembro era assim, era um momento, certamente devia ser amparado ali, porque era diferente, eu consigo relacionar com tipo um campo
igual às vezes a gente, né, misturado talvez de euforia e tudo mais. E tem estágios, né? Por exemplo, o parto do meu primeiro filho teve um certo momento que teve uma certa complicação. Tanto é que a hora que eu vi, quase que ele teve que ser retirado com fórceps, esse tipo de coisa. Acabou não precisando, mas eu vi pelas posturas que os médicos que a coisa começou a se tornar uma certa urgência, assim, né, eu vi eles reagindo de uma forma mais contundente ali, porque parecia que a coisa estava se complicando. Então, teve um certo momento de euforia, e esse depois um certo momento de preocupação e depois né, do nascimento em si. Mas sem projeção, mas certamente um campo realmente diferente. Isso aí eu tive nos dois partos, certamente. Eu achei É interessante porque eu não sabia que tinha essa escrita aqui, então, dos partos e tal, eu achei bem bacana. E o meu foi cesárea, então teve a questão que eu estava com anestesia e tudo mais, né? Então interessante você falar você já isso. fica desconhecido também É, ali. a Cintia, né, que você conhece, os dois foram cesáreas. Os dois foram com cesáreas também. E eu quis participar, eu quis estar lá dentro presente, né? Foi muito bom para mim. Mas vamos lá, pessoal. Tem um monte de coisa legal no projetor. Como é que chama? As relações da projeção. O que mais que vocês viram aí Só para relatar, eu uso o OneNote para fazer minhas notas. Eu não sei por que ele não fez update, então eu estou no outro computador, eu não tenho as notas, e quando eu leio, eu vou anotando as coisas para comentar aqui. Agora não tenho as notas aqui. Não Cê- foi, não sei, não atualizou, o online não atualizou. Está lá no outro computador em casa. vai falar da EQM também, depois mais para frente tem uma outra parte que vai falar da projeção consciente, a cirurgia e os anestésicos, que aí eu comentei do anestésico e tudo mais, né? E fala bastante da questão dos EQMs. E a gente sabe que tem bastante relato de pessoas, né, que ficam nessa parte de experiência quase morte e depois relata que vivenciou, que passou por aquilo. A Sandra Kessler, então, ela tem até uma narrativa que ela fala dessa experiência que ela teve, né? De EQM aí. A Andrea, né, própria disse que quase chegou até essa questão da EQM. E agora, quando é uma projeção, e a pessoa teve aquele relato lá que saiu e o cara viu a enfermeira tirando a prótese dentária dele, guardando, e aí, a hora que ele volta, inconsciente, né, que ele ficou, teve que fazer a reanimação. Ele fala exatamente onde estava que ele viu sair, tirando e colocando. Então, isso aí é sempre aquela prova, né? E também uma das primeiras palestras que eu vi foi sobre EQM, né? Da projeciologia. E era essa coisa, essa experiência do corpo consciente que a pessoa teve por um acidente ou por uma eventualidade, né, que ela estava de cirurgia ou até mesmo por anestésico e ela consegue lembrar, né? Ela estava ausente ali, fora, ver o próprio corpo, né? Vale a Apesar de ser pena, um tema pessoal. até batido, parece assim, né? Mas assim, é uma coisa que realmente marca, né? Faz um divisor de água para aquelas pessoas que vivem essa experiência, né? Tem capítulo só sobre EQM, né, no, que a gente já conversou. De novo, vale a pena a gente assistir um Conscienciocast com o professor Djalma, que ele conta a experiência toda dele, de EQM que ele teve, quando ele perdeu a perna, e, e que aí ele teve toda a experiência, ele conta, né, a cosmoconsciência, e quando ele volta,
o enfermeiro que está cuidando, ele sabia o nome, né, do enfermeiro, vou chamar aqui de Moreira, né? O enfermeiro com medo de contar para ele que ele tinha perdido a perna e tal, aí ele acordou assim, o Moreira assustou, ele falou assim, Moreira, vem cá, fica tranquilo, né? Eu estou sabendo, eu perdi a perna, liga para minha mãe, ela está no quarto do lado lá, 2503, e aí o Moreira ficou olhando assim, como é que ele sabia disso tudo, sendo que ele estava em coma, né, para fazer a cirurgia e tudo mais, que ele não tinha a menor ideia do que deveria estar acontecendo. Então, assim, é bem impactante a narrativa do Djalma no ConsciencioCast. Então, vale a pena a gente assistir para ter essa noção. E aí tem a ver com o que a Fernanda falou, com essa sessão aqui, que fala sobre acidentes, que fala sobre pessoas que perderam uma perna, que fala sobre anestésicos. Então, esses exemplos e essas narrativas, elas corroboram, ou, na verdade, o texto teórico do professor Valdo, ele vai dando explicações para aquilo que a gente vai vendo e que não tem explicações, né? Então, também um dos capítulos ali chama Nefologia, que são fenômenos que não têm explicação física ou pela ciência convencional. Como é que alguém que estava em coma conseguiu se projetar, sair, olhar no teto do hospital que tinha um tênis em cima do telhado, voltar e falar, olha, eu vi um tênis em cima do telhado. Aí o enfermeiro vai lá, sobe, tem um tênis efetivamente em cima do telhado. Esse tipo de fenômeno, ele não tem explicação física para que possa acontecer, e a ciência diz que é uma sincronicidade, uma coincidência, que é o que dá para falar. Mas como ele começa a se repetir muito, que é o que o professor Valdo fez, ele vai catalogando essas narrativas que isoladamente são narrativas, episódios anedóticos, né, ou individuais. Na hora que você junta e vê que eles têm uma regularidade, a própria EQM tem assim, diversos fatores que são comuns a várias pessoas. Como eu peguei o finalzinho da Andréia, que a pessoa fala assim, você gostaria de voltar? Então, uma das perguntas que acontece com quem teve EQM é essa. Em algum momento a pessoa tem uma decisão, que pode ser uma pergunta, pode ser algum lugar que, se ele ultrapassar uma ponte, uma porteira, alguma coisa, ele sabe que não volta. O Djalma, no relato dele, a Consciex perguntou para ele, você quer ficar aqui ou quer voltar? E aí ele perguntou assim, eu vou lembrar de tudo que eu passei aqui? Aí a Consciex falou assim, vai. Ele falou, então eu volto. Né? Entende-se que se ele não falasse, não, você não vai lembrar de nada, ele falava, então eu já fico por aqui mesmo. Então, na hora que você pega vários exemplos, que é o professor Valdo faz, você transforma, né, faz uma meta-análise e consegue tirar conclusões científicas sobre episódios que não são científicos, digamos assim. Então, vai ser muito legal esse capítulo, porque ele mostra vários exemplos de parturiente, de pessoas, de crianças, que tiveram esses fenômenos, e ele vai falando, isso é tratado em filmes, isso é tratado em livros, aí ele vai citando todos os livros, né, que tratam, todos não, né, vários livros que tratam sobre o fenômeno da projeção. Mas vamos lá, a Fernanda levantou a mão. É só a questão ali de cheiros, de substâncias químicas que fala ali na atmosfera. A enfermaria do hospital com cheiro forte de substâncias químicas. Eu não entendi se é um cheiro produzido de forma externa ou psicológica, pelo fato de sentir igual tem pessoas que têm, né, aquela sensibilidade olfativa de odorização, né? Ou é algo que é produzido naquele próprio ambiente, assim, se é o cheiro de sulfato, coisas assim. Fiquei pensativa com Qual isso. página que é? Só para a É gente a deixar. 879, projeção consciente, cirurgia e os anestésicos, atmosfera.
Por outro lado, outros poderosos fatores físicos e psicológicos criam uma atmosfera dramática, o holopensene hospitalar, e é de intensa significação, propícia à produção da projeção da consciência nas pessoas sensíveis ou projeciologicamente predispostas ao modo de seis. A questão do próprio cheiro induzir a projeção seria nesse sentido, e não é o que vocês acham aí, consideram, né? Eu lembrei aquele fato do que acontecia aquele gato, que ele tinha uma sensibilidade com as pessoas que iam dessomar, e ele chegava próximo ao quarto, né? Uhum. Ele, com certeza, ele pressentia ou sentia. Eu imagino que a questão dos cheiros são muito diferentes para os animais. Eu que tenho bastante, eu percebo que às vezes, se eu não estou muito legal, me parece que eles se aproximam, eles ronronam, né? Talvez pela questão de sentirem algo que a gente não consegue perceber, né? Uhum. Aí a pergunta que eu falei foi sobre o cheiro, se O esse cheiro cheiro, de né? substâncias ele é algo que é do próprio local ou é pela questão extrafísica que se produz ali? O jeito que está escrito aqui, né, são as coisas que fazem as pessoas predispostas se projetarem, né? Aí ele dá o exemplo, né? Analgesia, você está com analgésico, ele tem aquele cheiro de hospital, aí você olha e tem figuras religiosas, hospitais que tem lá a cruz, né, e tudo mais. A sensação de você estar doente, que você está naquele hospital. Figura dos médicos, né, entrada e saída de médico. Então, na hora que você está naquele ambiente, a tendência de quem é predisposto pode ser se projetar até para sair daquele ambiente. E o cheiro tem uma escala do que a gente vai perdendo quando a gente vai perdendo a consciência. Normalmente, o primeiro que acontece é a visão, a gente vai escurecendo, e o último que a gente perde, quando perde a consciência, é a audição. E o cheiro está ali no meio. Então, as pessoas que vão perdendo a consciência, normalmente elas lembram que começou a perder foi a visão, e depois ela perde, por último, a audição. E o cheiro, ele é um potente fixador, né? Então, quando a gente sente cheiros da infância, ou de perfumes aquilo evoca emoções na gente, né? Perfume de namorada, coisa que você lembra daquilo, você tende a calar forte na nossa emoção. Então, o que ele coloca aqui, que eu entendo, ô Fernanda, é que seja esse ambiente intrafísico que provoca a projeção, pode provocar ou estimular a projeção. Embora, o que você falou, existem olorização, que são cheiros extrafísicos. E aí sim, isso também pode impactar a pessoa que está projetada, ou até no intrafísico você sentir cheiros, por exemplo, como é que é o nome da Concierge que fica no CAE, que mexe com plantas, esqueci o nome dela. Rosigarden? A Rose Garden, isso. Na hora que ela entra, muita gente sente, o professor Valdo chama de Rose Garden, justamente que é jardim de rosas, e que quando ela está próxima, uma das sinaléticas dele era o odor de rosas, e que não era físico. Então, é justamente a olorização extrafísica que faz com que a pessoa possa ter um rapport com a Rose Garden, por exemplo. Então, tem os dois fenômenos, né? Vamos lá, André. É sobre a olorização também, agora sem estar relacionado à cirurgia e ao ambiente, né? Às vezes, quando eu chego no meu quarto de TENEPS, eu sinto cheiro de éter. E outras vezes também já senti cheiro de laboratório do CAEC, que tem um cheiro específico também, os laboratórios do CAEC. Então, dependendo, eu vou sentindo mais ou menos o clima que vai acontecer a TENEPS, assim, é interessante. Pelo cheiro, eu já vejo, assim, se vai ser mais punk, se vai ser, qual é o tom da TENEPS que vai ser, bem, bem interessante, assim. E já senti cheiro de flores, já senti cheiro
carniça, já altos cheiros, assim, acontecem, assim, muito relacionado com a TENEPS. Isso pode acontecer. Naquela tertúlia que eu falei, né, do banho energético, o professor Valdo fala muito sobre a questão da sinalética parapsíquica e que o banho energético é só uma das diversas que tem. Então ele fala assim, às vezes o banho energético é só para o amparador falar assim, olá, e aí conforme o banho que ele sente, ele sabe qual é o amparador que está ali, né? Então, e o cheiro é a mesma coisa. O odor, onde aperta, onde não aperta, sensações de ambiente, está mais limpo, tá mais carregado. Isso é o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, a gente tem que dar muito valor para isso, também para quem é mais novo. Eles pedem cursos de campo, evitem shampoos que tenham perfume, no acoplamentário. Por quê? Você está ali do lado, né? Eu estava fazendo o arco voltaico essa semana, numa dinâmica, aí eu fui fazendo em várias pessoas. E aí eu sentia claramente o perfume de cada pessoa ali, o shampoo, seja lá o que for, né? Das pessoas que a gente vai fazendo, porque a gente fica muito próximo ali ao fazer. Então, na hora que a gente sente isso, se tiver uma olorização, principalmente para mim, que não tem muito a sensação de diferenciação de odor, mulher tem mais normalmente do que homem, eu não sei se é a Rose Garden. Às vezes a Rose Garden está lá tentando fazer eu perceber o negócio, e eu só estou sentindo o cheiro da cabeça da moça, do rapaz ali, que eu estou fazendo o estado vibracional por causa do shampoo. Então, o ideal é que a gente, quando vai fazer cursos de campo, alguma coisa assim, a gente evite, para não mascarar. Mas são técnicas. Tem mais? Bacana. Esse Essas negócio coisas do aqui. cheiro é engraçado porque eu pratiquei meditação Kriya Yoga por 12 anos e eu sentia cheiros na Kriya Yoga. Sentia, inclusive, cheiros característicos, assim, né, do mestre que fazia. Na Conscienciologia eu não sinto cheiro de nada, assim. Engraçado isso. E eu Você, sentia você tem muito alguma quando fazia hipótese? Kriya. Por quê? Você tem alguma hipótese, Jean? Por que Bom, que não? eu já pratiquei, eu em outras vidas, com certeza, me embrenhei no hinduísmo, entendeu? Assim, na Índia, tanto é que eu trabalho numa empresa indiana, tá? Só para deixar bem claro. E quando eu fazia meditação, um dos estados mais profundos de meditação que eu atingi foi exatamente na Índia, né? A minha hipótese é a experiência mesmo, né? De vidas passadas, de já ter mexido mais com isso do que com conscienciologia. Uhum. Pode ser. Tem um dos capítulos aqui que fala sobre o yoga e a conscienciologia. Agora, essa semana, domingo, depois da TENEPS, eu tive uma projeção, eu achei muito, vou contar o que eu achei muito, porque de novo eu lembrei de verificar os fatos que o livro Projeciologia fala e que eu não fazia antes. Então, primeira coisa, estava chovendo e não estava chovendo na minha cidade. Foi muito legal isso, porque eu vi claramente a chuva e era uma chuva muito boa, assim, no extrafísico, mas não chovia no intrafísico. E ao eu chegar numa cidade, né, num local lá, bem arrumadinho, tudo bonito, não tinha jeito de baratrosfera, assim, porque estava bem organizadinho, tudo limpinho. Então eu comecei a perguntar para as pessoas onde eu tô, não é onde eu tô, assim, qual é o nome desse lugar? E as pessoas ficaram irritadas comigo por eu perguntar isso. E começaram a vir em cima de mim, assim. Um grupo começou a se formar em volta de mim. E aí eu reconheci duas pessoas. Não é do nosso grupo aqui, mas é do. Uma delas estudou comigo quando eu morava em Guarapuava, que eu fazia colégio agrícola, e a outra eu trabalhei com ela algum tempo atrás. E aí, quando eu falei, não, eu conheço você lá, de não sei não onde, e você também lembra, a gente trabalhou junto no supply e tal. Aí as pessoas se afastaram.
E, e nisso eu falei assim, ó, mas se vocês não sabem que lugar é esse aqui, vamos atrás de alguém que possa responder essa pergunta para nós. E aí essa pessoa que trabalhou comigo, ela veio comigo. A gente foi para um lugar assim onde supostamente a gente ia buscar informação. Mas eu achei muito. Mais coisa para frente, aí, mas se vocês quiserem eu conto, mas eu achei muito peculiar essa coisa das pessoas ficarem irritadas quando eu perguntei que lugar é esse? E a minha hipótese é que assim, ninguém sabia. Tá todo mundo perdido ali, Extrafisicamente, e, e o fato de eu levantar essa questão assim, vocês não sabem onde vocês estão? Causou uma estranheza e uma reação negativa. E eu liguei isso um pouco com a estranheza e a reação negativa que eu senti durante todo o meu mestrado, porque o meu mestrado, o meu tema de pesquisa foi propósito de vida e carreira. E toda vez que eu falava isso, eu sentia uma negatividade nas pessoas. O que que esse cara está falando essas besteiras de propósito de vida, fica trazendo isso daí? Tem nada a ver. Eu sentia isso. Ninguém nunca me falou abertamente, mas eu sentia assim, as pessoas incomodadas com o meu tema de pesquisa. Então, a minha hipótese é que as pessoas, quando se percebem perdidas, e é o caso dessa projeção, elas não querem ser questionadas sobre como é que você está aqui, você não sabe onde você está, você não sabe nada, entendeu? Não sei, alguém tem alguma outra percepção disso, de repente? É, Fernanda, é nesse, Leonardo, é nessa linha ou é mudando? É nessa linha aí, sobre essa projeção e o que o Jean comentou aí, muito interessante, Jean. Eu tenho uma coisa, não sei se você pensou por esse lado, na verdade, você sentia isso, é porque tanto das consins e consciexes, né, era porque você estava forçando elas a pensarem se elas tinham ou não um propósito de vida, porque elas estavam naquele emo, né, no modus operandum aí de só viver a vida sem pensar, né, robotização. Você só de fazer, só o título do seu mestrado e essa experiência que você teve da projeção, a pergunta que você fez durante a projeção, você forçou elas a pensarem sobre se elas tinham ou não, ou talvez do tempo, que eu acho que talvez elas tenham sentido mais ainda, porque aí você tem que começar a reconhecer o seguinte: olha, se eu tinha um propósito de vida, talvez eu tenha perdido a oportunidade, ou, né, ter feito as coisas que eu deveria fazer. Então, só para você pensar por esse outro lado também. Eu acho que você está certo no que você falou, é só para adicionar essa outra visão aí. Esse Não, que... a minha hipótese é exatamente a sua, Léo. As pessoas, quando você quando você faz esse questionamento e as pessoas, por um instante, olham internamente e falam assim, propósito de vida? Eu estou vivendo minha vida, tem que ter um propósito para viver. Eu acho que é isso mesmo, incomoda, entendeu? O que eu E lembro, você falou, eu senti um banho de energia aqui. só que Para mim legal. é confirmatório da sua hipótese, entendeu? Agora eu acabei de receber um aqui. E você me fez lembrar de quando eu era criança, uma fase meio angustiada, que era quando eu me perguntava qual que era o meu propósito aqui de vida, porque não era só isso, né? Acordar, ir para a escola, né? Eu acho que talvez todos nós aqui, né, passamos por talvez isso em algum momento, pelo menos, né? É porque a gente, na verdade, eu acho que a gente veio preparado para achar a nossa ProEx, né? Sim, acho que sim também. Mas tem gente que acha que não quer, né? Dá trabalho, né? Dói, né? Às vezes dói, né, gente? Isso aí, já. Deixa eu só falar uma sincronicidade com o que o Jean falou, é que hoje eu fui visitar uma escola, né, por isso que eu viajei aqui para Cascavel e tudo mais, a parte administrativa, e em determinado momento eles convidaram a gente para tomar um café junto com os professores, então estavam os professores, os alunos e tal, aí eu me apresentei, né, a gente vai trabalhar junto com essa escola, aí eu perguntei, né, para eles, para duas pessoas, falei, mas que você imagina que você vai estar fazendo, né, daqui a 5 anos? Qual que é seu propósito, né? O que vocês pensam assim? E eles ficaram meio sem saber o que responder, né? E eu falei assim, olha,
né? Se a gente trabalha com aluno e a gente mesmo não tem um propósito, a gente mesmo não pensa um pouco de como a gente quer estar daqui a 5 anos, 10 anos, o que que nós como é que eles, os alunos, eles vão entender isso e a gente consegue passar isso para eles? Gerou uma reflexão que o povo estava tomando café e eram professoras, só tinham mulheres ali na sala. Elas pararam assim, sabe quando dá uma sensação de incômodo? Né? Exatamente assim, foi isso que você, assim, não chegaram a me agredir, tá todo mundo tranquilo e tal, mas a sensação de incômodo que dá das pessoas terem que pensar na própria vida, principalmente professoras do ensino infantil, fundamental, e que as crianças e os adolescentes ali começam a pensar na própria vida. Se o próprio professor não tem uma noção, né, e está perdido, né, igual você falou, assim, o professor está perdido. Aí como é que ele passa isso para as crianças? Então, assim, foi legal e agora você falando, lembrei do sentimento E é uma dos sincronicidade, professores. realmente, né? E E, foi isso que eu estava fazendo hoje à tarde. é, e você vê realmente as pessoas incomodadas. Enfim, estamos na Apex por alguma razão. Fernanda, Andréia, É só para complementar, agradecer, na verdade, essa informação aí do Jean, essa dúvida também, porque para mim é relativamente nova essa informação de quando chega o momento de abordar uma pessoa que está parapsicótica e no momento que o amparador deixa essa pessoa lúcida para a realidade extrafísica dela, o ex-parapsicótico pode atacar. E eu nunca entendi isso. E justamente esse assunto que você trouxe esclarecer um pouco mais, assim, essa situação, porque eu nunca entendi por que que a pessoa ia atacar alguém que tá te dando lucidez, sabe? Eu assim, mas aí então a pessoa quer ficar parapsicótica, quer ficar, continuar achando que ela tá vivendo aquela vida e que ninguém tá dando bola pra ela, sei lá, enfim. E aí eu ficava, não encontrava, assim. Então, essa informação aí que você trouxe ajudou a elucidar e agora faz mais sentido, assim. O que alguém pode te atacar quando você aborda, mesmo sendo, no meu entendimento, super positivo. É você isso. estava no debate passado, Andréia? Eu não lembro. Não, André, não Não. estava. Não, né? É legal você assistir porque foi tratado exatamente sobre isso. O professor Valdo fala como que uma consciência que ele falou e a consciência ficou brava em determinado momento, né? É. E as pessoas trouxeram, se não me engano, foi a Denise, ou alguém que trouxe a questão daquele filme, aquele Amor da... além da vida? Não, Não. o do André Luiz lá, o Nosso Lar, Nosso que, lar. que as pessoas estão lá e aí saem as equipes para fazer o resgate na baratrosfera e muitas vezes eles são apedrejados, eles são hostilizados por estarem fazendo o resgate de quem, e quem quer vir, né, a pessoa vai. Então esse filme ele retrata bem essa questão de como você deve abordar e a gente tratou isso no passado, se você puder assistir, é Ah, sim, legal, porque foi obrigada. falado sobre isso. Obrigada. Tem mais gente aqui, Leonardo, Fernanda e Richard. Fernanda. A Fernanda é ela, tá com a mãozinha há um tempão ali. A Fernanda, ela Não, já mas fica é assim o tempo inteiro. tranquila. É porque, assim, eu achei, nossa, essa sessão muito curiosa. E aí tem ali falando sobre os cegos, aí já tem a projeção e o humor. E, assim, é bacana, porque o que também vai surgindo tem muito a ver esse relato mesmo do Jean, né? E anteriormente ele falou da yoga e tem ali o capítulo só falando da yoga. Não sei se Uhum. ele Eu chegou li, a ele ver falou da 800 yoga. que a projeção consciente é yoga. É É, yoga ou yoga? sei lá. É uma coisa assim, né? E aí fala bastante assim de tipos, tem 144 tipos, sistemas, e é uma coisa que sempre trabalha na yoga é a questão dos chakras, né? Não, Que são os trabalho chakras, trabalho respiração. Só que eu vou principais. falar uma coisa: Respiração. 12 anos de yoga. Eu não mudei nada. E muito menos de conscienciologia, eu fiz uma reciclagem imensa. Tá fazendo 10 anos de conscienciologia esse ano. Gente,
Não dá para comparar, então, as pessoas às vezes perguntam, e eu já tive uma vez no IPC apresentando um caso, e a pessoa começou a me questionar da meditação e defender a meditação, não sei o que. Bom, eu posso falar de carteirinha, porque eu meditei. Uma coisa assim, meditação é passiva, passiva. A conscienciologia é ativa. Essa é a diferença dos dois. Mas não tô desmerecendo a meditação. É uma boa metodologia, para quem gosta, vai ser. Mas se você quer mesmo enfrentar você mesmo, o caminho é auto-pesquisa. Só uma questão assim, né, Jean, ao mesmo tempo será que isso é um reflexo maior para nós que temos aí a hipótese de intermissivista? Aí a questão, ela aflora de forma diferente? Eu acho, e eu estou falando mesmo de achismo aqui, tá? Que alguns caminhos tomados podem ser fuga da proexis. Minha hipótese. O buscador borboleta, foi o meu caso, fui lá, espiritismo, é, li de tudo, taoísmo, budismo, hinduísmo, eu estava num buscador borboleta. Agora, pode ter fuga de proex também por aí, né? Porque pode ser mais simples você ir por um caminho de adoração de alguém, tem um mestre que vai te iniciar, depois você segue o mestre, tem tudo isso, né? Tudo coisa que já dá para abandonar, entendeu? A minha hipótese é que pode ser fuga. Em alguns casos pode ser fuga. Em outros não, é um processo, né? Como a gente passou, religião, tudo é um processo. Mas acho que cabe cada um analisar se é um processo ou se é uma fuga, né? Tem um livro Entre muito uma bom disso, questão tá? assim, uma projeção, por exemplo, espontânea, a uma projeção consciente, né? Vamos colocar ali uma questão de especialização. A pessoa vai tomar uma consciência de que ela vai fazer a projeção, igual um intermissivista, ele está com a questão mais atilada para fazer uma rememoração, né? Do que aquele um que não teve uma preparação. Aí a gente vai ter aí questões diferentes, né? Situações diferentes para a pessoa tomar alguns posicionamentos, né? Eu E a só ProEx sugeri tem que aqui ser leve, suave, não tem que ser uma coisa forçada, né? um livro do Jean-Pierre Bastiou que chama Do Yoga à Conscienciologia, Globetrotter da Conscienciologia. Eu não sei se ele está à venda ainda, se tem edição dele. Eu procurei em Porto Alegre, não tinha lá no IPC. Globetrotter da Consciência, se não me engano, não é da Conscienciologia, Globetrotter da Consciência, do Yoga à Conscienciologia, e ele foi um dos precursores, ou talvez o precursor do yoga no Brasil. Ele foi mestre lá daquele De Rose, da turma toda que entrou com o yoga no Brasil, e ele conta o caminho dele, né, do que ele vê no yoga. Então, ele não cospe no prato que comeu, ele fala de uma série de benefícios que aquilo traz para o domínio do corpo, etc, 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 mas ele coloca a limitação do yoga em relação ao paradigma consciencial, etc, e que fez com que ele entendesse o tamanho daquilo e falasse, existe uma coisa maior, Melhor, e aí eu exatamente. estou migrando. Então é muito legal porque ele fala bem do yoga, né? Não E é eu assim, também não, fala assim, ó, eu também não, Mas, exatamente, Ricardo, essa eu não postura do mas critico. aqui Jean. fala assim bem, ó, yoga é Fala, claro que sistema fala. integrado de autodisciplina e controle físico e mental, que Uhum, tem como objetivo a iluminação, a liberação e a autorrealização, a fim de transcender todo o universo manifestado e voltar às origens da própria vida consciencial. uhum. Ele é uma página que tem, né, a 896, e assim, fala da prática, aumenta a temperatura do corpo, ele é positiva, né, Uhum. uma relação positiva, então. Inclusive, Fernanda, o cosmoconsciência, um dos sinônimos é o samadhi, que é uma não sei se posturas, sei lá, alguma coisa dentro do yoga.
Então, o professor Valdo usa termos do yoga para fazer comparações com termos conscienciológicos. Então, Kundalini é também, né? Que ele vai chegar. Kundalini é energia de baixo, né? De você Sim, buscar a energia do solo, que né? aí a Malu Que já o falou que ela yoga não trabalha com chegou todos os nisso. chakras. É isso mesmo. Então tem muita relação, tá? Assim, do yoga com práticas conscienciológicas. Não é uma coisa, é totalmente separado. Você consegue integrar. Tem até a própria lei do karma, vamos dizer assim, é muito, dentro do hinduísmo se fala muito Uhum. disso, né? Agora, assim, 12 anos de yoga, eu nunca tive nenhuma projeção meditando, nunca. Agora, sim, tem as Uhum. vantagens. Mas vamos lá, tem um Talvez monte de foi uma assunto. preparação, Gê. Leonardo e Richard. O que eu queria falar aqui, voltando no aspecto que foi o que o Jean trouxe, eu comentei também, e a Andrea falou aí que ela ficou um pouco surpresa, assim, né? E foi até uma explicação para ela. Só para complementar, André, o que tem sido uma surpresa para mim, assim, eu tive a oportunidade, né? Eu tive os aportes de poder morar em países diferentes, né? Morei na Itália, eu sou descendente italiano, morei na Itália, morei no Canadá e estou aqui nos Estados Unidos, né? Então, a cada uma dessas experiências são diferentes, né? Duas vezes aconteceu recente, tem um ano que eu mudei para cá, os Estados Unidos, e eu escutei isso de duas pessoas, e não foi de um jeito muito positivo, não. O seguinte, que eu comecei a fazer algumas coisas para ajudá-las. Elas viraram para mim assim, e com raiva, falei assim, eu não pedi a sua ajuda, eu não preciso da sua ajuda. Falou exatamente assim, eu não pedi e não preciso da sua ajuda. Isso na hora eu até congelei, porque eu acho que tem um aspecto cultural nosso, de brasileiros, de latinos, que a gente gosta de ajudar, mas não é todo mundo que quer ser ajudado, não. Então, eu nunca tinha reparado, nunca tinha acontecido isso comigo. Então, isso vai, né, ao início do assunto que o Jean trouxe, né? Tem não só com CX, mas tem com Sim. Eu experienciei isso, não foi legal, não. Então, hoje eu tomo muito cuidado em oferecer ajuda, viu? Só para te dar uma outra perspectiva diferente, bem intrafísica, né? Não queria deixar passar de comentar isso, porque para mim foi marcante isso. Obrigada. É importante saber. Richard. Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, eu tinha algumas coisas para falar, assim. Primeiro, a questão da yoga, né, que o Jean trouxe. Que eu entendi que ele falando é da questão da limitação mesmo, né? Não é que é ruim, mas é Uhum. que o tempo que você viveu lá, você viveu, teve alguns aprendizados, mas até certo ponto, né? Assim que eu entendo também. Algumas coisas que a gente faz na vida, por exemplo, eu vim da religião, né? Passei muito tempo na religião. E quando eu saí, eu fiquei assim até um tempo com rancinho assim, né, de crente e tudo, porque eu acho que é normal. Você sai, você vê que perdeu tempo, coisa assim. Mas depois eu fui entendendo que não, né? A gente não pode ter esse olhar tão radical e que tem muita coisa na vida que a gente tem que sair porque não serve mais para nós, né? Mas para muita gente, aquilo ali às vezes é o que ela consegue de melhor nessa vida mesmo. Você imagina uma pessoa que é, sei lá, traficante lá, que matou não sei quantos, e aí ela vai. O que vai mudar a vida dela é o medo de ir pro inferno, às vezes, né? Esse medo ainda vai lá e não, então vou melhorar para não ir pro inferno. E aí ela vai e melhora e faz reciclagem e tal. Uma pessoa dessa dificilmente vai conseguir acessar a conscienciologia, assim, fazer autopesquisa, técnica científica. Pode, né? Mas em termos de possibilidade, é muito mais possível que ela, né, esteja engatinhando ainda no processo evolutivo. Então, a religião é esse processo mais primário. E a yoga é um sistema muito grande, é um mundo, assim. E aí a segunda coisa era essa. Você falou dos cheiros também.
Tem algumas linhas específicas que elas vão ter fenômenos específicos associados, né? Por exemplo, no catolicismo tem muita questão dos cheiros a determinados santos. Não conheço muito, porque eu não sou da igreja católica, nunca fui. E às vezes pode ser uma coisa da linha mesmo, que você fazia parte, né? Kriya Yoga que você falou, né? Tem, por exemplo, no Tantra, né? Que muita gente fala, é muito fácil ver com o CX estudando Tantra, que é a questão mais sexual, né? Da yoga, assim. É muito fácil porque é muito de consciência denso, né? Então, obviamente, vai ser muito mais fácil perceber. E a outra coisa era mais uma coincidência. Hoje eu enviei um relato para uma revista, um projeto, um relato que eu tive de uma projeção que fala justamente sobre isso que a gente estava conversando aqui, que é a abordagem extrafísica, né? E que é você saber mesmo abordar a consciência. Então, isso que o Leonardo falou, às vezes, de oferecer ajuda, a pessoa negar, né? E para a gente, às vezes, dá esse choque, mas para consciência ou para consim também, às vezes, é um choque. Aquela abordagem que a gente tem ali, que a gente faz, né? E a minha reflexão é justamente essa. Foi um consciência extraterrestre que eu tive um contato ali nessa projeção, e foi algo muito novo para mim. Mas a reflexão que eu trago nesse relato é justamente essa, assim, do quanto que é importante a gente utilizar o parapsiquismo de forma lúcida nas comunicações para entender o contexto da outra consciência, né, da consciência que seja. Porque às vezes a gente vai, às vezes na melhor das intenções, mas a gente não está ciente do contexto daquela pessoa, daquela nossa frente, né? Às vezes realmente ela tem um trauma, ela, sei lá, é muita coisa que pode acontecer, né? Então, essa questão da abordagem eu acho que é seríssimo, é um assunto seríssimo que a gente deveria estudar muito, porque ela pode tanto afastar a pessoa quanto promover o acolhimento, né, e a assistência. E, bem, acho que era isso. As três coisas que eu tinha que falar. Richard, eu não sei se você já tinha entrado quando a gente estudou as relações da consciência projetada, que a gente falou assim extensamente sobre isso, né? De como que aborda, como a gente é abordado. É uma sessão que ela é muito rica e aí fala sobre amparadores, assediadores. É muito legal, se você quiser depois assistir e reler, porque vale a pena. Essa semana eu tive a projeção também que estava vindo uma consciência para mim, assim, eu não sabia se era um amparador, o que que era, qual a intenção. Eu olhei para o pé e veio andando ao invés de volitando. Um dos sinais, né, de evolução da consciência que está ali é você precisar ainda de caminhar, ter sapato. Então, na hora que eu vi aquilo ali, eu voltei para o corpo. Aí eu acordei e anotei e falei assim, que legal quando a gente começa a ter lucidez nesse nível de detalhe para que você faça a percepção. Não é uma boa lucidez que eu podia ter conversado, abordado de forma diferente, mas já é um ganho para mim, um aprendizado, eu olhar para o pé, né? Assim, eu lembro da fisionomia da consciência, eu não conseguia entender, ela veio muito séria para mim andando assim, eu falei, isso pode ser um amparador que vem falar alguma coisa muito séria, a hora que eu olhei para o pé, veio andando, eu falei, opa, e aí eu assustei meio assim, e voltei para o corpo. Eu achei muito legal dentro disso de abordagem, né, da gente ver como é que pode fazer. E nessa sessão, que é a sessão 11ª, Relações da Consciência Projetada. Vale a pena quem entrou agora assistir também. E são vários, como ela é muito grande, ela vai da página 647 até 730, ela foi abordada em pelo menos dois encontros. Mas vamos lá. Eu também fiquei Ricardo. curiosa, viu, Richard, com o seu relato, porque tem a ver Depois ali eu posso aquele mandar da, para vocês. da revista. E tem no 480 ali, projeção consciente e anafologia, né? Não sei se você chegou a ver A no nosso anafologia. capítulo. Isso, aí vai ter a parte falando da ufologia. Você comentou que aí na 910. Aí a questão de ser abduzidos e tal, né? Bem interessante.
quando sair, você manda para a gente, assim, Eu Vamos fiquei lá, curioso Ricardo. também. Só para contribuir, para pegar esse gancho aí que o Richard falou, o próprio professor Valdo falava, né? Eu me lembro algumas vezes ele falando que ele tinha até uma certa reputação no extrafísico por ter facilidade dessas abordagens, né? Ele tinha o feeling, o traquejo, né, de fazer essas abordagens, na maioria das vezes, positivas, né, com bom resultado. E eu me lembro que ele, volta e meia, ele falava sobre isso. E acho que é bem importante mesmo essa questão, assim, até para a gente treinar, até no intrafísico mesmo, né? Como ter essas relações com as pessoas, como abordar, como falar determinado assunto, enfim, só para pegar esse gancho do Richard aí. Mas outra coisa que eu queria falar a respeito do que o Jean estava falando, eu achei, eu tenho muitos pontos de contato com a fala do Jean, né? Durante uma época da minha vida, eu também fiz yoga, eh, fiz meditação, depois ainda dei aula durante algum tempo de yoga, fiz cursos e tal, dei aula. E eu achei interessante quando você falou a questão dos 10 anos que você não mudou nada, né? E aí eu pensei assim na hora, assim, ó, somente o conceito de recim, só para pegar esse conceito, né, já é uma coisa muito avançada, né? Então a gente tem essa ferramenta à disposição, né, para poder avançar, para poder evoluir na autopesquisa e na assistência. E o que eu vejo, de modo geral, não só com yoga, mas aí pegando, vamos dizer, várias linhas do conhecimento, né? Vamos chamar assim, né? Linhas do conhecimento, que como você falou, foi o buscador borboleta, eu também fui. Uma das maiores diferenças que eu acho, que eu vejo assim, é que, por exemplo, essas linhas do conhecimento, a pessoa transfere muitas coisas para para essa própria instituição ou para esse próprio conhecimento, né? E, e não faz aquele trabalho mais interno, aquela pesquisa mais interna da pessoa. Então, na Conscienciologia não tem isso. Na Conscienciologia, praticamente tudo é a partir da pessoa, né? Então, assim, você vai falar qualquer coisa, você vai falar, sei lá, Ressex, você vai Recim, você vai falar autopesquisa, sempre vai partir da pessoa, né? Não se espera, né? Não se tem uma situação mais passiva de se esperar que a ciência vá te trazendo tudo, né? Não sei se você concorda com isso, né? Vocês concordam com isso, mas uma das grandes diferenças que eu vejo é essa, né? Você precisa ter iniciativa, né? Protagonismo, você precisa se mexer, você precisa fazer alguma coisa, não ficar só esperando, né? Então, eu queria contribuir nesse aspecto. E mais um detalhe último que você falou também, a questão da meditação, que você nunca se projetou, né? Eu sei que tem casos de pessoas que se projetaram através da meditação, mas, de modo geral, assim, você comparar a meditação com a projeção, né? Todo o processo da meditação ele é mais interno, de fora para dentro, para a pessoa permanecer lá dentro. E da projeção é justamente o contrário. Tudo que se faz é justamente para a pessoa sair, né? Para a pessoa se projetar. Então, enfim, essas coisas que eu queria falar aí, né? Não sei como é que vocês veem nessas questões. De novo, assim, a Andrea vai lembrar no Calepino de domingo,
o César falou o seguinte: não adianta só você saber o conceito da palavra. Então, recim, como você falou, recim, eu tomei um banho de energia aqui, estou tomando de novo. Gente, recim é uma verpom que, para compreender essa verpom, eu acho que eu vou ter que estudar muito ainda. Muito. Então, assim, é o que você falou, eu concordo contigo. Acho que, assim, a questão nossa aqui na projeciologia, por exemplo, você até pode ser uma pessoa que tem facilidade em projeção e não vai aplicar técnica nenhuma e projeta, e não sei, pode até ter, mas isso é o mínimo do mínimo de percentual da população, né? A grande maioria de nós aqui, ó, faz técnica, rala e aplica e vai. Pô, hoje eu consegui uma, hoje é legal. Passa um tempão, entendeu? É muita dedicação, tem que se esforçar mesmo, né? O Jean e Ricardo, o Jean falou uma coisa na reunião nossa de sábado que me botou em crise, né? Assim, crise positiva, né? Que a gente falando sobre o GPC e tudo mais, aí ele falou assim, o mais importante do GPC intermissão é a identidade interassistencial, que é o foco e que também a gente trabalhou, Ricardo, no identificação das diretrizes da PROEX, que a gente chegou lá na identidade interassistencial. Aí, na hora que ele falou aquilo, eu fiquei pensando, e aí eu tive uma extrapolação, que esses caras que são os serenões, então, na hora que você pega o reurbanizador, o que é identidade? Por que o Valdo deu o nome de reurbanizador para o reurbanizador? Porque os outros serenões o veem como especialista em reurbanização. A Monja é em interassistência, o Quilin em bioenergias, e por isso ele deu o nome também. Então, em que vida esses serenões começaram a entender que eles tinham que focar numa coisa para ter uma identidade? Em que momento da vida, das vidas deles, da série X, por isso que das existências, que também tem a ver com a nossa último capítulo, né, que a gente está estudando aqui sobre série X no Projeciologia, em que momento eles pararam para pensar nisso, que é importante eles terem essa identidade? E aí, na hora que eu comecei a entender isso, e por isso que tem a ver com isso que você falou, Jean, também da proatividade e de uma coisa ativa, e do que o Ricardo falou ali de conceitos que são. Eu comecei a entender o seguinte: eu tenho que fazer isso agora. Tem gente que não está muito preocupado com isso agora. A pessoa tem que trabalhar com EV, vai fazendo retrocognição, vai fazendo uma série de coisas. Por quê? Porque na vida dele, ele ainda não se tocou isso, mas o Ricardo entendeu que eu tenho que começar agora a fazer isso. Então, isso eu acho que é importante. Na hora que você falou aquilo, você nem estava pensando no tipo de assistência. E isso eu acho que tem dedo de amparador nesse trabalho todo que a gente está fazendo. Porque na hora que você fala um negócio daquele, você mexe comigo, que estava lá do outro lado, e que me fez pensar um negócio legal que vai me focar. E cada um de nós, quando o André traz, o Fernando, o Zé Inácio, o Leonardo, o Richard, a gente faz com que os outros comecem a pensar coisas diferentes. Isso eu acho que é das coisas que me maravilham, assim, que me empolgam na Conscienciologia. Você citou o César também, que ele falou lá. Você imagina assim, tem um Calepino, tem um clube de leitura, aí tem uma tertúlia, a Fernanda falou hoje da tertúlia, sobre estado vibracional. Aí você imagina, cada coisa que a gente vai falando, nós vamos construindo conhecimento. É muito bacana isso. Né? Então, a minha verpom agora é isso, identidade interassistencial, causada por uma crise do Jean, que Mas a identidade deixou. interessencial, se você olhar para essa vida atual nossa, por exemplo, a gente começa a estudar, depois você vai fazer faculdade, tem uns que vão fazer pós-graduação, vão para mestrado, vão para doutorado, pós-doutorado. O que que é isso se o cara não está dando um afunilamento na vida dele, na carreira dele, né? Aí você extrapola isso para a identidade interassistencial, a gente faz isso por várias vidas, como você explicou bem aquele dia, e eu até senti, falei, nossa, isso aí é um conceito que agora o Ricardo deu um passo adiante, né, na abordagem, porque é exatamente isso, né? Se a gente Uhum. compreender isso,
e entender que, por intermédio do que a gente é bom em ajudar os outros, a gente também pode crescer, a gente só tem a ganhar com isso também, né? Isso. E é assim, Jean, assim, no meu pensamento. O serenão é o final ali, quando você fala o reorganizador. Em alguma vida, ele começou a pensar nisso. Aí, naquela vida intrafísica, você pega o Pedro Fernandes, que é retocognição, o Hernande Leite, que é ectoplasmia, o Bloch, que é proexologia. São pessoas Proexologia. que são referências naquilo ali. Aí ele vai para o segundo futuro, né, que é a intermissão. Ele começa a trabalhar em cursos intermissivos, como professor, como aluno, naquela especialidade. Na hora que ele aprofunda mais aquilo, na próxima vida dele, ele vai concatenar com o terceiro futuro também naquela especialidade. Entendo eu, Pedro Fernandes, as pessoas todas que eu citei. Aí isso vai dando uma realimentação positiva que vai chegar um momento que você vai ser o serenão ou o evoluciólogo daquela especialidade. Cada um é um serenão, como o professor Valdo fala, mas eles têm especialidades que eles mesmos se complementam ali dentro do trabalho. Aí, assim, eu já entendi o final, que é o serenão. Eu já tenho uma ideia desse processo que vai encadeando, que é o autorrevezamento, intrafísico, extrafísico, próxima vida. Agora, em que momento que isso começa? Entendo eu que tem a ver com a identidade interassistencial. Então, por exemplo, em algum momento você fala assim, a minha identidade vai ser essa, e você pode mudar ao longo do tempo. Sim. Né? Igual se eu fiz o vestibular para engenharia, no meio do caminho eu falo, não, é administração, né? Você não vai ser obrigado a seguir aquilo em várias vidas. Mas você escolhendo uma agora, você começa a fazer isso. Então, o meu aprendizado é isso. Eu vi o final, eu estou entendendo o processo, só que em algum momento você tem que falar assim, cara, eu vou dar o start aqui. E é por isso que eu falei aquilo, que na Apex vai ser minha última IC nessa vida. Por quê? Porque eu me identifico muito com a programação existencial e eu preciso ter uma certa obra de referência, escrever verbete sobre isso e me dedicar para isso. Para quê? Para que a gente comece a entrar. Então, assim, me ajudou bastante isso que vocês estão fazendo, porque isso está me ajudando a entender como é que eu entro nesse ciclo. Para não ficar boiando. A conscienciologia também, se você ficar ali, vira um buscador borboleta. Você vai numa dinâmica, na outra, na Exato, outra, na outra, na outra. exatamente. Né? O Losch fala da pessoa que escreve em verbete, um de um tema. Eu escrevi sobre finanças, depois eu escrevo sobre proexologia, depois eu escrevo sobre ectoplasmia, e na hora que você vai pegar, um monte de teminha que a pessoa não está fazendo. Não que esteja errado, está positivíssimo fazer, né? Ela, pô, como podia estar matando, roubando, está escrevendo verbete, cara, positivíssimo. Só que você às vezes dispersa dentro da própria conscienciologia. Então, eu acho que essa ideia da gente focar é muito legal. Fala, Andréia, você já levantou a mãozinha? É outro assunto. Se alguém tiver coisa para comentar, não? Só É, vou colocar que o Richard comentou que ele saiu, que deu um blackout ali na internet, em Boa Vista. Entendi. ok, Tá joia? perfeito. Então, conversando aqui, eu lembrei de uma projeção que eu tive anteontem, e que tem a ver com o filme Amor Além da Vida, que eu vi recentemente num curso de entrada da Conscienciologia, porque ele é pré-requisito para a formação docente. E então, eu estava reciclando o curso. E, e aí, o que mais me impactou lá naquele filme, que tinha muito tempo que eu tinha assistido, foi que no extrafísico, a questão das diferentes dimensões funciona mais ou menos como aqui no intrafísico para quem não tem parapsiquismo. Então, você não necessariamente vê, mas pode ser que você ouça, pode ser que você sinta o cheiro, tudo isso aqui que a gente está conversando. E por algum motivo eu fiquei com isso na cabeça, eu assim, gente, eu nunca me dei conta no extrafísico sobre, que eu me lembre, né? Assim, eu estando nessa vida, não sendo consciente, sobre isso, né? Porque aqui no intrafísico eu tenho telepatia, nananã, e eu não me lembro de no extrafísico, além dessa experiência aqui que eu relatei para vocês, que eu só ouvia com sexo, de ter acontecido. E aí eu tive uma projeção anteontem, que eu estava na praia e eu estava de frente para o mar e bem aqui onde a água chegava já e só molhava os pés, sabe assim? Só que eu estava antes, não estava molhando
paramolhando os meus pés. E aí, tinham várias consegues que ficavam passando da direita para a esquerda, como se estivessem indo para algum lugar. E de várias formas e formatos. Todo mundo andando, tá, Ricardo? Todo mundo andando. E aí, e tinha alguém comigo. Então eu entendo que seja uma projeção assistida, que eu estava trocando ideia, não estava vendo, mas estava ouvindo, mas aí era clareaudiência mesmo, estava ouvindo a voz. E, e aí eu fiquei assim, ué, tem uns que estão transparentes, o que que tá acontecendo? Tinha umas consegues que eram meio transparentes. Aí, essas transparentes eram muito assim, não tinham forma humana, assim. Às vezes era mais parecendo bicho, mas bichos que não existem aqui no intrafísico, assim, meio humanoides com alguma coisa de bicho, assim, meio esquisitão e tal. E aí, assim, esses aí estão meio que quase transparentes. Aí ele estava me explicando essa consex masculina. Falou, então, é porque a gente está numa dimensão muito diferente, assim, dessa consex. Então você quase não consegue ver porque é como se ela tivesse muito densa e em relação a como que a gente está aqui. E aí começou a me explicar e aí eu fui vendo as transparências das consciências, assim. Então foi muito interessante. Então tinha umas que eu via muito que nem eu tô vendo vocês aqui. Tinham outras que iam ficando mais transparentes e só que eu só via da densidade que eu tava para mais denso. Eu não via para o menos denso. Então, era isso, assim, foi super interessante. E aí, um outro aprendizado nessa projeção que teve foi sobre portais, digamos assim. Então, essa parte do mar, onde chega a água, mas não chega a molhar o seu pé, é como se fosse um portal dentro do ambiente da natureza, digamos assim. Então, é onde seria mais fácil, por exemplo, teoricamente, acontecerem fenômenos. Dentro de casa seria entre os ambientes, o portal das portas. Então, a porta do escritório, a porta da sala, o próprio corredor, que é um pouco um ambiente de transição. Então, todos os ambientes que têm algum tipo de transição, seja uma transição natural ou artificial, as artificiais teriam que ter ali com o tempo, com o uso, ver o que acontece ali, mas existem também na natureza, assim. Aí era essa informação, assim, sobre esses portais, digamos assim, que favoreceriam, teoricamente, fenômenos, positivos ou não. E aí eu lembrei da UFIEX do Valdo, que ele falava que era entre o banheiro e o escritório e o corredor, que era a entrada da UFIEX dele, alguma coisa nesse sentido, se eu me lembro bem. Então, isso me chamou a atenção também. Então, é isso, queria compartilhar essa projeção que eu achei muito diferente, assim, e super interessante. Só, eu já ouvi falar nesse negócio do batente da porta, entendeu? De ser um lugar ali, não um portal, mas não me lembro exatamente o que que falaram, mas assim, só falar assim, não fica debaixo de batente de porta porque tem alguma coisa, não me lembro exatamente o que que falaram, entendeu? Mas não foi no extrafísico, não, foi aqui, pessoas, na época eu falei superstição, entendeu? Assim, bobeira, cara. Mas agora você falou, eu lembrei disso. Que legal. Dizem que numa situação, acho que de terremoto, se eu não me engano, o lugar mais seguro são esses, os batentes, que teoricamente você está embaixo de viga, né? Mas eu entendo essa questão do misticismo. E eu acho que ele não usou essa palavra portal, ele usou uma outra palavra. Eu estou traduzindo aqui para portal porque eu não estou lembrando da palavra, assim, exatamente. Mas E eu portal gosto de realmente. fazer, desculpa, eu gosto de Não, fazer é movimentação de portal. energia encostar no batente da porta, para
mim parece que Você flui fala. mais a energia, entendeu? Não sei, É, eu gosto de fazer em pé primeiro, para mim sempre em pé é melhor, e quinas e batente de porta parece que flui mais. pode Deitado ser. eu não gosto de fazer movimentação. Faço, mas não gosto de fazer movimentação de energia, assim. Pode ser. E essa palavra portal realmente tem uma coisa, traz uma carga meio mística mesmo. É, Aí, André, só complementando, que tem ali, né, nesse capítulo dessas relações de projeção consciente e a arte cinematográfica, né, no 908 ali na página, 479, tá? Falou de filme, né? Eu não Que sei se o Amor Além da Vida está fala lá, mas assim tem das lá. relações de filme, de teatro, ali depois fala da projeção consciente e o teatro. E aí, como você casou, falou exatamente a questão de filme, como que desencadeou também a tua projeção, né? Então, eu achei bem sincrônico ali. Aí fala da parábola lá do filme colorido, 114 minutos, de Jonathan Livingston, que, né, de Fernão, eu não conheço, porque é um filme bem antigo, 1973, não sei se tem alguém, se o Ricardo sabe, sobre esse Claro, eu filme. já nasci em 65. É o Fernão Capelo Gaivota, né? É, Jonathan Siegel. qual que é a É muito relação que eles legal. Esse falam? Fernão Capelo Gaivota, você pode procurar, você acha ele. E é muito bacana. Ele é transcendente, assim, você vai vendo e dá uma expansão de consciência muito é legal. verdade. Eu E é do assisti, Richard assisti várias Bach. vezes já. Todos os livros do Richard Bach, Ilusões, Uhum. Fernão Capelo Gaivota, Longe é um Lugar que Não Existe. Tem, assim, eu li todos os livros do Richard Bach. Vale a pena. E eu fiquei curiosa, mas aí como eu estava com muita coisa para estudar e tal, eu não fui atrás. Aí eu só tinha deixado anotado e eu gostei porque a Andrea comentou do filme, né, que ela assistiu, do Amor Além da Não, muito Vida. legal. Assistam, pessoal. E Fernão Capelo também, Gaivota. né, sempre quando tem algum filme, alguma coisa assim. Aí depois eu quero só comentar sobre a música extrafísica, tá? Pode comentar, porque E o meu nesse também é filme sobre arte lá, também. nesse filme, Não, tem uma fala sobre a música sensacional. Não sei se é do Burt Bacharach, eu não me lembro qual. Cara, tem uma música que é sensacional no Fernão 104, Capelo Gaivota. Não é música extrafísica, mas no filme é uma música que 114. leva a gente a ter um pensamento elevado. Legal, O cento e Fernão quatorze Capelo minutos. Gaivota, eu acho que ele é um dos únicos filmes que eu assisti, se não for o único, onde parece que você tem uma transcendência assistindo o filme. É isso aí. Ele te dá uma sensação, não é que você tem uma expansão de consciência, nada disso, mas ele te transcende, assim, uma coisa que você fica assim, nossa, que... E só tem gaivota no filme, né? É muito... Não, tá bom, fazendo... Não, muito Mas legal. Tem as suas uma... próprias experiências, né, Jean? não acredito Assistam para em... vocês verem que é Não bacana. acredito em nada, é verdade. O... Na questão de arte que ele falou, eu esperava que ele fosse falar das pinturas mediúnicas. Ah, E ele acabou não abordando, pelo menos até onde eu li, ele acabou não, não não falou. abordando isso, né? E eu confesso que eu fiquei esperando ele falar alguma coisa, ele acabou não trazendo nada das pinturas mediúnicas. A pergunta é sempre, Jean, por quê, né? Assim, qual a Essa é a minha razão? indagação, entendeu? Por que que ele não abordou isso, entendeu? Não tem nada Fala a de ver com a diabo. projeciologia, talvez, não sei, não sei. Porque ele fala das inspirações que as pessoas podem ter no extrafísico. Eu até fui pesquisar alguns dos pintores que ele colocou lá, que eu lembrava de nome, mas nunca tinha visto as pinturas, e realmente tinha uns lá com umas pinturas transcendentes. Assim, você olha e fala, nossa, o cara teve uma inspiração. Uhum. A minha esposa já teve inspiração, e pintou, inclusive, assim, também. A Fernanda caiu, foi isso? Eu acho que sim. Eu Ah, acho que caiu. ela ia falar sobre a música. O André, só enquanto a Fernanda não volta, é,
Nós já conversamos aqui sobre essa questão de você estar em ambientes de projetado e a diferença energética de vibração de cada ambiente da extrafísico, a pessoa percebe algumas coisas e não percebe outras. Então, o Valdo até falava que ele estava lá com o amparador, ele conseguia ver umas coisas, tinha coisa que ele via que nem o amparador que estava com ele via, porque ele conseguia ter uma percepção, um range maior de percepção naquela experiência que ele fez, e que vai depender da sincronia. E eu já tive uma parecida com a sua, né, que eu já citei aqui, mas tem gente nova, que o amparador me levou num lugar que era no intrafísico. Ele falou, nós estamos numa praça, né, assim, cheio de gente caminhando na praça, assim, né? E o que que eu via? Eu via sair do chão um negócio assim energético que subia, era como se fossem coadores de café, sabe assim, zum, zum, e com cores diferentes e com formas diferentes. Eu ia passando entre eles e ia dando aquele negócio assim, zum, zum, como se eu andasse no meio de coisa. E aí o operador falou assim, a maioria das consciências, ela não enxerga a gente, mas a energia que a pessoa está muito brava, e aí eu comecei a diferenciar de pessoas que estavam com pensamentos homeostáticos, gente que estava nervosa e brava, e aí tinha lugar que eu passava e me sentia bem, tinha lugar que eu não me sentia. E aí meio que o aprendizado ali foi esse, né? Assim, a gente é assediado não porque aquele assediador conhece o Ricardo, a Andrea, e ele sabe, às vezes, isso pode acontecer também, né? Mas a maioria das vezes é por afinidade energética. Então, as consciências estão passando por aqui, igual a onda de rádio passa por nós, e elas não se fixam, porque a gente está com um pensene diferente. Mas se a gente estiver bravo, não sei o quê, aquilo fica. Na hora que a consciência está passando, ela sente afinidade para aquilo, aí ela gruda ali. E aí outra gruda também. E aquela grudação toda, a pessoa cada vez piora. Então ele falou assim: a maioria das consciências elas não estão lúcidas para o assédio, porque ela não consegue sentir. Mas como ela sente que aquela vibração é boa ou está afinizada com a dela, ela vai grudando naquilo ali. Eu achei muito didático essa projeção, nunca mais esqueci. Isso aconteceu já faz uns 10 anos, uma coisa assim. Foi muito didático, porque eu comecei a entender isso de você andar no meio de uma praça cheia de gente, sem saber quem eram as pessoas, mas conseguindo identificar pela energia, pelo cartão de visitas. Eu achei muito bacana essa projeção. Nunca mais eu tive nada parecido. Marca muito. E também, você agora falando, eu lembrei que essas consciências não me viam, não viam a gente. E tanto que alguns passavam através, assim. Aí eu Uhum. assim, eles não estão vendo a gente? Aí ele falou, não, não estão vendo a gente. E é curioso, porque eu não perguntei por quê, sabe? Eu acho que eu tava meio que observando, assim, tudo, era tudo mais ou menos novidade, assim, e aí eu acho que eu acabei não contestando, assim, tipo, por que que elas não vêm? Mas agora também, depois, né, acordada, eu entendi por que que não viu, então também talvez não tivesse necessidade, né, de perguntar. Mas enfim, são projeções que marcam muito mesmo, e a gente não esquece mais. Tenho outras aí também. Dentro desse trecho que ficou para esses 15 dias, eu tenho também projeção com animal, é, e projeção com animal, agora eu esqueci a outra, mas tudo bem. Enfim, tá aí, Lembra? tá na porta, tá no portal pra falar. Mas tem ali a questão de projeção, mas a projeção dos animais, né? Ali. Bem interessante. Eu caí, mas eu já voltei agora. Eu ia falar, Fernanda, acho que sobre música, alguma coisa assim, aí você caiu. E essa parte de música extrafísica, na verdade, não é só na projeção que eu tenho bastante. E eu tenho, não sei como identificar se é um parador ou guia cego, amaurótico. E ele canta, eu começo a ouvir hino, o hino Entre os Astros do Cruzeiro, resplandece do Brasil. E aí começa a cantar na minha cabeça.
Não sei se vocês têm essas coisas assim, às vezes com música. E eu falo, gente, que tá. É como se ele estivesse falando, eu cheguei, eu tô aqui. Eu já sei, eu falo assim, ah, beleza, então. Hum. Mas não Pô, que é, legal. e é legal porque isso quando eu começo a ouvir, eu não fico ruim, eu fico bem. Então, não acho que deve ser uma coisa ruim, né? Mas só relatando. E eu também tenho coisas de ouvir. Às vezes parece a antena do rádio, parece que tá ligado o rádio. A hora que eu tô na hipopompia lá, pedagogia, aí tá aquela coisa assim, aí você entra, aí tá ouvindo igual se tivesse ligado o rádio, entendeu? Vocês já ouviram isso, gente? Ah, então, tranquilo. Com a música, eu tenho muita afinidade com música, então eu tive já algumas experiências. Então é como se eu tivesse um para-rádio permanente. Não considero isso algo positivo, mas ele existe. Então, se eu ouço música dias seguidos, tem alguma que vai grudar e fica lá tocando no para-rádio dias a fio e incomoda. Então, não tem a ver com o CX que chegou e tal. Não é nesse sentido positivo, lindinho, que você botou, é uma outra situação. Mas, enfim, que eu relaciono com um assédio mental somático, na verdade. Autoassédio mental somático, primeiro. É, Mas, ok. Agora, uma técnica de assistência que eu percebo que envolve música é justamente usar a música na cabeça e deixar a música na cabeça, porque existem consciexes que estão se beneficiando, estão curtindo aquela música extrafísica que está tocando, quer dizer, a música que está tocando extrafisicamente, e enquanto os amparadores estão conversando comigo sem que essas consciências estejam prestando atenção. Então eu percebo isso como técnica. Então a música como distração para os amparadores conversarem comigo. Às vezes eles podem estar precisando ter mais energia, ficarem, não sei, mais densos de alguma forma, e aí as consciências poderiam saber, não sei muito bem o que acontece, mas eu já percebi isso como técnica também. Então, o lateral pensene, né? Então, eu Achei bem acho bem interessante interessante. isso. É, Eu vou interessante. prestar bastante atenção, porque como é uma coisa que tem bastante, todo, né, tá sempre comigo. Então, que bom. O seu tá mais amparado. O meu é. Não, não, não é sempre que tá O meu. legalzinho. Não, tem essas Ah, tá. coisas de rádio, essas coisas Tem assim o que eu para-rádio fico. também. O Para-rádio para-rádio é comum. assim, 3 dias. No Hum, terceiro dia vai vir, se eu for num evento, alguma coisa que tocou bastante aquelas músicas, 3 dias. Aí, depois de 3 dias, eu vou ouvir aquela música. É como se fosse um processador lá, não sei, né? É uma coisa diferente. Mas vou prestar interessante. atenção. Sabe que aconteceu no Balanço, no Nordeste. Eu fiquei no quarto, né, num apartamento, junto com um apresentador, que foi o André Medeiros. Aí, na hora que ele estava montando a apresentação dele, ele falou comigo assim, falou assim, poxa, aqui eu ia colocar um áudio de um hino, tipo canto gregoriano, uma coisa assim, não me lembro exatamente o que era, mas ele falou, pô, eu queria colocar aqui, mas não deu, porque eu não achei, beleza. Aí no outro dia ele apresentou. Na hora que ele apresentou, o colega nosso, o Alex Coimbra, que estava lá com a gente, que é voluntário da Apex, aí ele apresentou e o Alex falou, gostaria de falar aqui e tal, né? Na hora que você estava apresentando, eu estava escutando um canto gregoriano e tal. Então, olha só o nível, né, de isso estava presente dentro da apresentação, só que ele não pôs. E quem escutou? Quem escutou foi uma consim que estava conseguindo estar predisposta a ver que aquilo tinha a ver com a história que o André estava contando. Então, assim, a gente tem que dar muito valor para o parapsiquismo.
a gente tem que comentar sobre parapsiquismo. O professor Waldo fala isso, parapsiquismo tem que ser muito debatido. Por quê? Porque na hora que você, a Andréa traz a dela, eu trago a minha, o Leandro, cada um traz o seu, a gente vai vendo isso. Se o André não tivesse me falado da música e nem o Alex falado da percepção dele, isso ia morrer e a gente não ia dar valor para o parapsiquismo, né? Então, são lições que a gente tem de compartilhar esse tipo de vivência, porque isso é que vai mostrando para a gente. E assim, porque a Fernanda levantou e a André entrou, eu lembrei do que tem, aí a gente vai fazendo assistência para todo mundo que tá fazendo. Então, é importante a gente falar das nossas experiências, ou daquelas que a gente participou. Gente, eu achei assim, nossa, Depois você muito conversa interessante. com o Alex para você ver. Ele fala assim, Ah, gente, vai foi relatar. em Agora eu cima do acho que ele está lance, num período meio crítico com a mãe dele, com a né? mãe. Mas, Aham. mas ele também faz parte dos grupos ali, dos retomadores, né? E eu lembrei exatamente aquela coisa que quando você começa a cantar uma música, ou alguém começa a cantar uma música que você está pensando. E é muito, muito legal, né? Principalmente se essa música não é uma música que está acontecendo. Porque se for uma música de sucesso que Aleatória, está parece que tá aleatória. passando agora, ok, tá todo mundo cantando mesmo, e aí você acaba pensando na música e cantando. Mas quando você traz uma música de muito tempo, uma música assim que não está. Tem alguma relação, pode ter alguma consciência que está com aquilo cantando, e aí duas pessoas percebem ao mesmo tempo. Isso pode acontecer sim. Fernanda, vamos fazer. Ah, vamos fazer a Não, foto. eu estava comentando isso, eu só falei, vamos fazer a foto, esperando você, que ele vai no banheiro, Jean. Ah, o Jean. O A Denise não conseguiu entrar, tá, gente? que Ela aconteceu? Eu chegou, não vi. acabou chegando 8 e pouco e ela tinha que cuidar dos cachorros. Ela tem os dogs lá para. Aí ela falou, ah, não vou conseguir entrar. Hoje parece que Agora. está todo mundo com. Posso contar então a projeção com o meu gatinho? Pode. Pode. Então, o meu gato estava dormindo comigo, e aí chegou o horário da TENEPS, e nessa época eu não tinha ar-condicionado lá no quarto da TENEPS, eu fui fazer TENEPS no meu quarto mesmo, que tem ar-condicionado, estava bem quente. Aí, beleza, acordei, deixei meu gato fora do quarto, fui fazer TENEPS. Acabei adormecendo, só que aí eu me projetei e vi meu gato na minha cama. Aí eu assim, meu Deus, como é que ele entrou aqui? Não sei o quê. Aí eu me acordei, que eu sabia que eu estava projetada. Eu me acordei e quando eu olho, o gato não tá. Aí eu assim, não acredito. Assim, ai, que bonitinho. Aí eu morri de ai. Fiquei toda derretida, achei o máximo, achei fofíssimo. Que ele queria continuar dormindo comigo, deve ter dormido em algum lugar da casa e se projetou ali e os amparadores deixaram ele participar ali da TENEPS no extrafísico. Então, foi essa a projeção com o meu gatinho. Legal, André, Legal. porque tem a ver com o que traz aqui, né, sobre a projeção com animais, os animais, a projeção aqui. Logo nas primeiras aqui, deixa eu ver. E eu também já tive essas experiências, né? Até tive dessoma dos meus, e o meu esposo teve uma despedida, e para ele foi uma projeção muito forte. E ele não é de ter muita projeção e tal, e ele falou assim: o Bono veio se despedir, ou ele vai ficar bem, ou ele, né? E ele dessomou logo no outro dia. Então ele ficou assim, ele falou, foi uma experiência bem, bem diferente. E essa de ter os gatos, às vezes ele projetar e eles estão lá na cama, eles fazem tipo uma bolinha assim. Aí você acorda e ele não tá lá, né? É bem isso. Muito Foi interessante. exatamente isso. Então eles projetam também, né?
Aham, Uhum. bem fofinho. E ele ainda ficou, quando eu botei ele fora do quarto, ele ainda ficou miando, querendo entrar, não sei o quê. Então ele deve ter dormido com vontade de realmente de estar lá Entrar. junto, né? Tem bastante assunto dessa vez. Eu achei assim que tinha bastante coisa que seria até interessante a gente estar trazendo, mas acabou o nosso tempo, gente, né, Ricardo? E eu É, tenho que ir embora para casa, eu tenho vamos bater a escritório foto. ainda. Vamos Pessoal, fazer deixa a eu só dar um foto. aviso aqui. Eu ia propor para a gente votar os dias e tudo mais que eu falei aqui da continuação. Só que o próximo seria dia 31. A gente vai ter nas terças-feiras, vai ter o dia 24 de dezembro, que é Natal, aí depois o outro vai ser dia 31, que é véspera de Ano Novo. Então, assim, não tem muito que a gente possa fazer. Então, mas a gente precisa terminar o livro. Então, eu vou jogar para janeiro, né, o que a gente ia estudar, e aí, janeiro até o início de fevereiro, a gente acaba o livro inteiro e a gente vai seguindo no normal mesmo, não tem votação nem nada, não. Né? É uma tipo uma ditadura, não é uma democracia, mas porque não ia ter muito jeito de fazer, a gente ia votar o quê, né? Mudar de data, não dá, então a gente Qual vai que é a seguir. data? A próxima deveria ser dia 31 de dezembro. Se a gente for seguir o calendário, daqui a 2 semanas vai ser 31 de dezembro, que é Ano Novo. Então, nós não vamos reunir aqui no dia de Ano Novo, né? Embora tenha gente que queira, mas eu vou estar, não vou estar. Então, aí a gente vai mudar e vai botar em janeiro, que vai ser dia 14, se eu não me engano, e a gente continua seguindo até acabar o Projeciologia. Não sei se Ia vocês ser top, né? concordam. Fazer a transferência do ano lendo projeciologia, É, né? mas assim, né? Não, não tem como, né? Então, É, assim, o pessoal, vamos só, fazer a só porque eu foto fiquei ali? de postar lá para vocês. Olhem Vamos para bater a cá, olha, foto. Leonardo. Só espera um pouquinho. Tá cortando a cabeça, José Inácio. Aí, Acho que foi. beleza. Gente, Feliz Natal, né? Feliz Ano Feliz Novo. Muito Natal, obrigado. feliz Ano Novo. O grupo continua aberto. Quem quiser postar coisas, beleza. Feliz Natal, feliz Excelente. Ano Novo, pessoal. Tudo de bom. Para Valeu, vocês turma. também. Obrigada. Tchau, Tudo de tchau. Até bom. mais. Tchau, tchau. Valeu. Opa. Aí, tchau, tchau.